Salve, salve, rapaziada, beleza? Aqui é o Bertone do canal Fantástico News, sejam todos bem-vindos. Bom, galera, vamos para a notícia aqui de hoje, tá? Eu tava vendo um trecho aqui do canal Varanda Futebol e Debate, né? Sou o Marcão. Ele falou sobre os riscos de contratar o Brian Rodrigues, porque segundo o que ele vai falar aqui, ele tem uma acusação grave lá no México. Vamos ver o que ele fala sobre isso. Ele conta mais detalhes, tá? Se vocês quiserem ver, tá lá no canal do Varanda, tá? A Brian Rodrigues. O Brian se envolveu num problema lá no México, né? Ele é acusado de violência sexual contra uma mulher que entrou na justiça contra o Brian Rodrigues, e isso, claro, pode acabar sendo levado em consideração pelo Santos Futebol Clube. O Fábio Sormani ontem trouxe uma informação que agora o tema está com o departamento jurídico do clube, que deve bater o martelo para um lado ou para o outro. Isso pode pesar um pouco, né, galera, a contratação, porque digamos que o Santos contrate ele e ele realmente seja culpado, acusado realmente de agressão, você sabe como a mídia brasileira vão cair matando, principalmente do Santos. Se qualquer brecha que o Santos der pra essa mídia, eles vão fazer isso, tá? Mesmo que o Santos não tenha nada a ver com isso. Mas assim, ainda tá em fase de começo, ele foi acusado, mas que acusaram ele que ele foi condenado, é totalmente diferente, tá? Sobre a contratação do Brian Rodrigues, lembrando que o Brian não é condenado, né? Existe ali uma acusação grave contra ele, mas não existe uma condenação. O tema ainda tramita em segredo de justiça. Então, é uma situação muito complicada. É claro que é um tema muito sensível, né? Mas é sempre importante destacar que a acusação é grave, porém não existe uma condenação, né? Quando você tem um jogador que já está no seu clube com esse tipo de situação, eu acho que aí você não pode punir o atleta antes de se ter uma definição na justiça. Agora, quando você discute uma contratação de um jogador que tem uma acusação grave como essa, eu acho que o clube precisa repensar e ter muitos cuidados. Porque, veja, se eventualmente o Santos contrata o Brian, né, paga lá 5, 4, 6 milhões de euros pelo jogador. Lembrando que o Santos é um clube que passa por N problemas financeiros. Mais à frente, o Brian é condenado. E aí? Como é que fica? Você vai precisar rescindir o contrato com o atleta. Só que você já, muito provavelmente, terá pago um valor muito alto ao América do México, mesmo sendo uma compra parcelada, né? Uma negociação parcelada. O Santos já vai ter investido um alto valor. Fora também, né, galera, que o cara vai vir com salário alto. O cara não vai vir pra ganhar 500 mil, 600 mil. Eu junto pelo menos 1 milhão pra cima, tá? Pelo menos 1 milhão. Tá? Se o Tassiano ganhou 800 mil, ele vai vir pra ganhar pelo menos 1 milhão. Tenho certeza disso. Mas assim, galera, não é nada provado. Foi acusado, mas não foi condenado, diferente. Então, talvez, mas a diretoria vai avaliar. Deve estar pensando assim a médio e longo prazo, porque imagina você investe e do nada depois o cara é condenado e, vai ter que afastar, vai ter que extinguir contrato, quebra todo o projeto do clube, e o Santos também tem que saber usar esse dinheiro. Se o Santos investir, igual ele falou, de 4 a 6 milhões de euros, não pode errar, galera. Não pode errar igual o Tassiano. Tem que acertar nessa contratação. Se você vai investir convertendo para real mais de 30 milhões de novo em um jogador, igual o Santos investiu 12 milhões no Rollaser, tá dando certo. O Santos não pode errar na contratação do Brian Rodrigues igual errou do Tassiano, tá bom? Deixa aí nos comentários o que vocês acham disso, tá bom? E vamos para a próxima notícia. A próxima notícia, galera, é que o Palmeiras e Santos foi adiado o jogo. Falar que se o Palmeiras não passasse pelo Chelsea, o jogo poderia acontecer, até porque o Palmeiras chegou ontem no Brasil, né? Então o jogo seria daqui uma semana, mas mesmo assim o jogo foi adiado, né? Então provavelmente vimos que nos Estados Unidos está muito quente, deve ser muito desgaste também para os jogadores. E então Palmeiras e Santos vai ser adiado. Então o Santos vai voltar só daqui a 2 semanas então ainda. Semana que vem o Campeonato Brasileiro volta, mas o Santos não volta. Vamos ver o que o Wagner Frederico fala sobre isso? Dia 16, né, contra o Mirassol. E olhe lá, hein? E olhe lá, o jogo contra o Santos está adiado. Santos e Palmeiras, que seria realizado na Vila Belmiro no próximo dia 13, não vai acontecer mais. Não há data ainda remarcada. A CBF vai estudar uma nova data para essa partida, mas ela não acontece no dia 13. O Santos só vai enfrentar o Palmeiras em uma nova data a ser determinada ainda pela CBF
Gente, vocês viram Galera, que vamos ver qual vai ser a data. Provavelmente vai jogar daqui um mês, vai esperar um livre, até porque esperar o Palmeiras ver se ele sai de alguma competição, porque o Palmeiras vai estar lotado até o final do ano, galera. Além do Campeonato Brasileiro reduzido, assim, inchado, né? Jogos atrás de jogos, o Palmeiras está na Copa do Brasil e na Libertadores. Então vai ser difícil arrumar calendário para encaixar esse jogo, tá? À frente. Deve ser aí em alguma janela desse segundo semestre, em alguma semana que houver uma partida, aí o Santos, um jogo só, né? Aí o Santos vai encarar o Palmeiras. De repente, esse jogo pode ficar até mais para frente, até mais para o final do Campeonato Brasileiro. O certo é que não será no dia 13, portanto, o primeiro jogo do Santos nesta retomada do Campeonato Brasileiro será contra o Flamengo, dia 16, na Vila Belmiro. Sim, o jogo que seria, o Santos acertou com São Paulo. São Paulo havia aceitado ceder o Morumbi, né, para essa partida. O jogo teve que retornar para Vila Belmiro por conta do possível jogo do Palmeiras contra o Mirassol no dia 16. Eu digo possível porque, de repente, o Palmeiras consegue até mais dias, né, para poder voltar a jogar. Eu acho que contra o Mirassol o Palmeiras já estará em ação, já jogará. Então, por isso que esse jogo contra o Flamengo não vai mais acontecer no Morumbi. Agora, como o futebol brasileiro não é exemplo de organização, de repente, se o Palmeiras não jogar no dia 16 também, e é justamente essa partida que impede a realização do jogo entre Santos e Flamengo no Morumbi, porque a Federação Paulista, a Polícia Militar não permitem 2 jogos de times grandes no mesmo dia na capital paulista, e é por isso que Flamengo e Santos não vão acontecer no Morumbi. Mas, de repente, né, a CBF permite que o Palmeiras descanse mais dias, né, o Palmeiras está tentando isso, aí, de repente, o Santos, em contrapartida, consegue aí jogar contra o Flamengo. Galera, eu acho difícil, tá? Até porque, como eu falei pra vocês, esse jogo do Santos foi adiado, o Palmeiras tá tentando também adiar contra o Mirassol, então por isso que talvez o Santos e o Flamengo estejam na Vila, porque não pode ter 2 jogos de 2 times grandes em São Paulo, dentro da cidade de São Paulo. Agora, eu acho difícil justamente porque eu falei agora há pouco, o Palmeiras tá em 3 competições, e se adiar, quanto mais jogos adiar, onde vai encaixar? Vai ter que torcer para sair fora da Copa do Brasil ou da Libertadores para poder ter calendário no meio de semana para encaixar? Não é garantia de nada. Pode ser que o Palmeiras chegue na final dos 2 campeonatos. Então vai até final do ano. O Palmeiras provavelmente voltando para valer, nas 3 competições praticamente ele vai jogar sempre final, vai jogar quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo. Então, e eu acho por isso que eu acho que a CBF nem vai adiar esse jogo contra o Mirassol. Eu acho que eles já vão colocar o Palmeiras para jogar, porque já para adiar um já é ruim encaixar. Imagine 2. Mas é isso, galera. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Santos e Flamengo na Vila Belmiro. Se vocês queriam no Morumbi. Eu queria no Morumbi. Eu tava contando com esse jogo no Morumbi. Mas, infelizmente, vai ser na Vila Belmiro, né? Bem provável que vai ser na Vila Belmiro. Mais que o Wagner falou que pode ser que adie. Não sei se vai ficar muito em cima da hora do Santos combinar com o São Paulo fazer esse jogo no Morumbi. E também a logística das pessoas que vão, né? Fica muito em cima da hora. Mas é isso, rapaziada. Peço pra vocês curtirem o canal do Fantástico News também, tá bom? Curta também o canal do Wagner, do Varanda. Acompanhe os vídeos lá. E lembrando, cada 1000 inscritos que entra no meu canal, eu vou sortear para um dos membros um Pix de R$100, tá? Então se você não for membro, ajude o canal, apoie o canal também, para continuar fazendo esses vídeos para vocês, tá? É apenas, acho que R$2,99. Você dá um apoio ao canal e também participa das promoções aí que eu vou fazendo conforme o canal vai crescendo, tá bom, galera? Obrigado e até o próximo vídeo.